Então, sobre essa questão da rinoplastia. Então, as pessoas buscam tanto a questão estética, mas também funcional? Sim, exatamente. De forma importante ambas, né? Porque algumas pessoas elas são absolutamente preocupadas com a estética e tem pessoas que precisam, né, da qualidade respiratória. Se for, por exemplo, a questão da qualidade respiratória, quais são os problemas mais comuns? Então, existem de N naturezas, né? Basicamente, o nariz tem a função de preparar o ar para a gente respirar. Sim. Através do fluxo do ar que entra, através de duas válvulas, a externa e a interna. Ele tem a função de umedecer, aquecer e transportar o ar de boa qualidade, né? Laringe, faringe, brônquios, bronquíolos e alvéolos para fazer a troca gasosa. Sim. O nariz ele tem a preparação que a boca não tem, por exemplo, né? Se você respirar pela boca, o ar ele chega não bem preparado para as trocas gasosas, por exemplo, né? O nariz, os pelinhos do nariz, né, enroscam as macromoléculas, partículas mais volumosas. Ainda depois chega a mucosa, que ainda filtra as partículas menores, né? Depois que aquece e umedece, aí que nós respiramos. Sim. Né? A pessoa que tem dificuldade por algum bloqueio, alguma má formação, em qualquer parte do nariz, seja externa ou interna, vai sofrer, né, com o processo da respiração. Porque se você ficar respirando pela boca, você tem ressecamentos, você tem dor de garganta, amidalite e começa a desenvolver N problemas só pela questão de respirar pelo lugar errado. Então tem pessoas que procuram também só por causa dessa questão mesmo? Sim, claro. Inclusive é até mais comum. Sim. E as pessoas que também procuram por estética? Sim. E aí seria uma correção, como que seria? Então, depende da queixa que o paciente tem e depende do objetivo que o paciente quer, né, almeja. Então, às vezes, as duas queixas estéticas mais comuns eu tenho um caroço aqui. O paciente se refere à giba nasal, né, que é aquele ossinho. Às vezes o paciente tem o nariz todo perfeitinho, mas tem essa giba, entendeu? Ou uma segunda queixa extremamente comum, meu nariz é uma batatinha. Então, às vezes, tem a estrutura óssea fininha e tem a ponta nasal um pouquinho mais alargada, ou às vezes as asas. Então, essas duas são as queixas mais comuns. E, às vezes, elas estão presentes no mesmo paciente. Olha para você. Então, esse realmente seria interessante, né, em relação à estética apenas. E a procura é mais homens, mulheres? Muito mais mulheres. A cirurgia plástica, em geral, é muito maior em relação às mulheres. O homem ele não é tão vaidoso. Ultimamente, o homem está se tornando um pouco mais vaidoso. Mas a grande procura dos homens em relação à cirurgia plástica seria praticamente a blefaroplastia, face e implante capilar. Essas que são as três maiores procuras, né? Nariz são pouquíssimos homens que buscam. Sim. E é uma cirurgia mais delicada ou mais simples? É extremamente complexa e extremamente delicada. Porque se você comprometer qualquer uma dessas funções, um nariz com uma funcionalidade perfeita ao ser operado, geralmente, por exemplo, parte óssea, né, acontece algum comprometimento na qualidade respiratória. Porque, por exemplo, para você fazer um tratamento ósseo, um exemplo, né? Primeiro nós lixamos a giba, né, tanto óssea quanto cartilaginosa, aí nós geramos um teto aberto, que a gente chama, né? Simplesmente essa região precisa ser serrada e aproximada, com expansores e estacas, né? Cartilaginosas. Então, um fluxo que era assim, agora vai ter que passar por um fluxo muito mais estreito. E alguns pacientes referem agonias, né? Porque puxa o ar e ele não vem da forma que ele vinha antes. E dependendo da forma que ela for realizada, pode comprometer completamente a função da parte interna nasal, né? Comprometendo cornetos,
ressecamento de mucosa, desenvolvimento de infecções fúngicas de repetição. Sim. Então existem problemas assim gravíssimos, né, relacionados à rinoplastia estética, principalmente quando se trata de exageros, né? Antigamente existia a técnica, né, que o cirurgião desmontava o nariz praticamente. Sim. Porque era moda. Obviamente eu particularmente não acho bonito, né, aquele nariz extremamente fino com aquela ponta bem projetada. Mas de 15 anos para trás, né, isso era moda, Sim. acredito, porque todo nariz saía dessa forma, que a gente chama de nariz estigmatizado, né? Hoje o nariz ele é estruturado, Sim. porque ele preza manter a função, mas existe uma balança complicada nessa situação, porque, por exemplo, no consultório eu recebo muitos pacientes assim, eu operei e não mudou nada, mas aí eu tenho que explicar para o paciente o seguinte, falo assim, como que está a sua respiração? Está perfeita, então pronto. Sim. Às vezes, na busca de um nariz extremamente fino, extremamente delicado, você compromete absolutamente a sua qualidade respiratória. E no futuro, você com certeza vai se queixar Sim. dessa dificuldade para respirar pelo nariz. Sim. E nós temos um vídeo, Rodrigo, que você Sim. pode ir comentando também. O vídeo. Deixa eu chegar para cá. Pode comentar, Rodrigo. Essas são as estruturas anatômicas, né, do nariz. Você citou um pouco no começo. Tanto a parte, seria a parte óssea, né, que seria uma das porções da provável giba nasal que o paciente se queixa, e as cartilagens, né? A septal, ela faz a estrutura do nariz, Sim. ela que garante a base da tenda, vamos se dizer, né? Ela que segura o teto, basicamente. Então, ali embaixo nós temos a cartilagem triangular e as alares, né? Que todas precisam ser tratadas, né, em relação à estética, de acordo com a queixa. Às vezes as cartilagens, as asas nasais são muito alargadas também, né? E o paciente se queixa querendo diminuí-las, entendeu? Mas, como eu disse, todos os passos, né, que forem realizados no nariz pode gerar uma dificuldade respiratória. Sim. Olha. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.